A aliança de Deus com Davi, capítulo 7. Aconteceu que, habitando o rei em sua casa, depois que o Senhor lhe deu descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: Veja agora, eu habito em casa de cedro, e a arca de Deus está entre cortinas. Natã disse ao rei: Vai e faze tudo o que está em seu coração, porque o Senhor é contigo. Aconteceu que naquela noite que veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Tu me edificarás casa em que eu more? Certamente não habitei em casa desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até hoje, mas tenho caminhado em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei eu alguma palavra das tribos de Israel, a quem mandei apacentar meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificaste casa de cedro? Agora, pois, dirás assim a meu servo Davi: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei do redil detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre meu povo, sobre Israel. Tenho estado contigo em tudo quanto empreendestes, e diante de ti destruí todos os teus inimigos, e te dei um nome grande, como o nome dos grandes que há na terra. Também fixarei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei ali para que habite em seu lugar e nunca mais seja removido, nem os nincos e aflijam mais como no princípio. Desde o dia em que pus juízes sobre meu povo de Israel, e a ti darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele te edificará uma casa. Quando se cumprirem teus dias e dormires com teus pais, eu levantarei depois de ti um de tua linhagem que procederá de tuas entranhas e afirmarei teu reino. Ele edificará a casa em meu nome e eu afirmarei para sempre o trono de seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será para mim por filho. E se ele fizer o que é mal, eu castigarei com vara de homens e com açoite dos filhos dos homens. Porém, minha misericórdia não se apartará dele, como apartar de Saul, que tirei de diante de ti. Será afirmado tua casa e teu reino para sempre diante de teu rosto, e teu trono será estável eternamente. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Ações de graças de Davi. Entrou o rei Davi e se assentou diante do Senhor e disse: Senhor Deus, quem sou eu e o que é minha casa para que me trouxestes até aqui? E mesmo isso te pareceu pouco, Senhor Deus, pois também falaste da casa de teu servo no porvir. É assim que procede o homem, Senhor Deus? Que mais pode acrescentar Davi falando contigo? Pois tu conheces a teu servo, Senhor Deus. Todas essas grandezas fizestes por tua palavra e conforme teu coração, fazendo-a saber de teu servo. Portanto, tu te engrandeceste, Senhor Deus, pois não há como tu, nem há Deus fora de ti, conforme tudo o que temos ouvido com nossos ouvidos. Quem há como o teu povo, como Israel, única nação na terra, a quem Deus foi resgatar por seu povo e para colocá-los nome e para fazer grandezas a seu favor e maravilhas à tua terra por amor de teu povo que resgatasse para ti do Egito, das nações e de seus deuses. Porque tu estabeleceste teu povo de Israel por teu povo para sempre. E tu, ó Senhor, foste a eles por Deus. Agora, pois, Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que falaste sobre teu servo e sobre sua casa, e faze conforme o que disseste. Que seja engrandecido o teu nome para sempre e se diga:
O Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e que a casa de teu servo Davi seja firme diante de ti. Porque tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste esta revelação a teu servo, dizendo: Eu te edificarei casa. Por isso teu servo achou em seu coração coragem para fazer diante de ti esta súplica. Agora, pois, Senhor Deus, tu és Deus, e tuas palavras são verdades, e tu prometestes este bem a teu servo. Tem agora a virtude de abençoar a casa de teu servo, para que permaneça perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor Deus, o disseste, e com tua bênção será bendita a casa de teu servo para sempre. Davi estende seus domínios. Capítulo 8. Depois disso aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os submeteu e tomou a Medeguém Amá das mãos dos filisteus. Derrotou também os moabitas e os mediu com um cordel, fazendo-os deitar por terra, e mediu 2 cordéis para fazê-los morrer em um cordel inteiro para preservar-lhe a vida. E foram os moabitas servos de Davi e pagaram tributo. Também derrotou Davi Adazer, filho de Reobe, rei de Zobá, ao ir este recuperar seu território no rio Eufrates. Tomou Davi deles 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e já retou Davi os cavalos de todos os carros, porém deixou o suficiente para 100 carros. Vieram os sírios de Damasco para ajudar a Adezer, rei de Zobá, e Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnição na Síria de Damasco, e os sírios foram servos de Davi, sujeitos a tributo. E o Senhor deu a vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Tomou Davi os escudos de ouro que traziam os servos de Adezer e os levou a Jerusalém. Também Ebeté e Deberotai, cidades de Adadezer, tomou o rei Davi grande quantidade de bronze. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotará todo o exército de Adazer, enviou Toi a Jorão, seu filho, ao rei Davi para saudá-lo pacificamente, para felicitá-lo, porque pelejará com Adadezer e o havia vencido, porque Toi era inimigo de Adazer. E Jorão trouxe como presente utensílios de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi ofereceu ao Senhor com a prata e o ouro que havia oferecido de todas as nações que sujeitará, dos sírios, dos moabitas, dos amonitas, dos filisteus, dos amalequitas, dos despojos de Adadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Assim Davi ganhou fama. Quando regressava de ferir os sírios, destroçou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Pôs guarnição em Edom. Em todo Edom estabeleceu governadores, e todos os edomitas foram submetidos a Davi. E o Senhor deu a vitória a Davi por onde quer que ele fosse. Os oficiais de Davi. Reinou Davi sobre todo Israel, e Davi administrava com justiça e equidade a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruai, era general de seu exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. Sadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Sairás era escriba. E Benai, filho de Joida, estava sobre os quereteus e pelesteus, e os filhos de Davi eram os príncipes. A bondade de Davi para com Mefibosete. Capítulo 9.
Disse Davi: restou alguém da casa de Saul que eu use de misericórdia por amor de Jonatas? Havia um servo da casa de Saul que se chamava Ziba, ao qual chamaram para que viesse a Davi, e o rei lhe disse: és tu Ziba? E ele respondeu: teu servo sou. O rei lhe disse: não restou ninguém da casa de Saul a quem eu use de misericórdia a Deus? E Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Então o rei lhe perguntou: onde está? E Ziba respondeu ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então enviou o rei Davi e o mandou trazer da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Veio Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, e se prostrou sobre seu rosto e fez referência. E disse Davi: Mefibosete. Ele respondeu: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque eu, na verdade, usarei de misericórdia para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te devolverei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás sempre à minha mesa. Ele, inclinando-se, disse: quem é teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que foi de Saul e de toda a sua casa, dou ao filho de teu senhor. Tu, pois, trabalharás as terras, tu com teus filhos e teus servos, e armazenarás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Porém, Mefibosete, o filho de teu senhor, comerá sempre à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Respondeu Ziba ao rei: conforme tudo o que ordenará o meu senhor, o rei a seu servo, assim o fará teu servo. Mefibosete comia à sua mesa do rei como um de seus filhos. Tinha Mefibosete um filho pequeno que se chamava Mica, e toda a família da casa de Ziba era serva de Mefibosete. Mas Mefibosete vivia em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei e estava aleijado de ambos os pés.